Entrevista do dia. Muito bem, chegou aquela hora que eu estou aqui tentando raciocinar se nós vamos perder a audiência, porque as pessoas não querem ouvir verdades, nem sempre, né? Ainda mais quando quem está aqui é a nutricionista Andréa Gigliotti para dar dicas de nutrição e alimentação saudável nas ceias de fim de ano. E a gente passou o programa todo falando de chocotone, convidar a gente para um café, para churrasco, para festa. E ela veio dizer que é possível você, sim, se refestelar de forma saudável, alimentando-se bem. Andréia, seja sincera. É possível, Andréia, em ceia de Natal, pelo amor de Deus? Obviamente que sim, como não? Ai, Deus. Claro, bom dia, vamos, bom dia. Muito obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui. Sim. Encerrando minha coluna do ano com chave de ouro. Muito bom. Vamos para mais dicas. Vamos lá. Eu imagino qual seja a resposta, mas é sempre bom ouvir de uma profissional, né, gabaritada, profissional diplomada, quais são os principais erros que as pessoas cometem nas ceias de Natal e Ano Novo que podem, Andréia, impactar a saúde do ser humano. O principal erro é aquele pensamento seguinte: estou fora da dieta. Estou fazendo dieta ou não estou fazendo dieta? Então as pessoas, elas pegam aquele baldinho e chutam para longe, como se não tivesse que buscar depois, né? Então o grande erro que eu percebo é que as pessoas pensam assim: agora não tem jeito, não vai dar. E com esse pensamento, né, o que a gente fala, a gente faz. E eu escuto muito isso. As pessoas falam: fui viajar, não teve jeito. Fui para festa, não teve jeito. Na verdade, ela vai agir exatamente dessa forma, porque ela fala e ela vai agir exatamente como ela falou. Então, a gente precisa sempre entender que não existe dentro da dieta e fora da dieta. Não existe isso. A dieta tem que ser constante, né? Porque o nome dieta significa eu cuido do que eu como. Eu me alimento bem, eu tenho um cuidado, né? Não é o regime. O regime é um sistema mais radical em que nós temos data para começar e para acabar, né? Então, o regime, normalmente, ele tem que durar 20 dias, 30 dias, que é aquele momento realmente em que a pessoa ela vai abrir mão de várias coisas, mas esse sistema de regime, exceto, claro, em questões de uma alergia grave, algum problema de saúde, né? Então, estamos aqui falando de hábitos, né, gerais, né, para pessoas que não têm alguma doença específica. Mas a grande questão é essa: não existe fora da dieta e dentro da dieta. Existe um autocontrole, existe uma disciplina e que a gente precisa ir treinando isso ao longo do ano, ao longo da vida, porque eu falo que a disciplina é como um músculo. Se a gente não treina, ele fica fraco. E se a gente já entrega os pontos, né? Ah, não tem jeito, vou comer e beber loucamente. Depois, é saúde que perde. Andréia, eu tenho uma dúvida. Gente, ela é uma Barbie morena. Eu tô aqui embasbacada quanto essa mulher é linda. Me diz uma coisa, eu não vou perguntar dos alimentos para ceia, porque nesse momento todo mundo já comprou o que tinha que comprar, o pessoal já tá fazendo lá. Eu quero manter uma alimentação saudável na ceia nesse período. O que é melhor? Eu evitar alguns alimentos mais gordurosos ou com mais carboidratos, ou eu posso comer um pouquinho de cada coisa, mas numa quantidade menor? Então, assim, para quem está fazendo uma manutenção de peso e não exatamente uma dieta restritiva nesse período, porque vai sofrer demais a pessoa que resolver. Então, ganhar peso nessa época já é lucro. Exato. Né? Então, o que é melhor? Por exemplo, tem um negócio ali mais calórico, com mais gorduras, eu evito, escolho só as coisas mais saudáveis, ou dá para comer um pouquinho de cada coisa? Primeira dica é: olhe tudo que for servido, né? Então, tem pessoas que têm esse hábito de pegar um pouquinho de tudo. Eu acho isso um erro. Primeiro, porque tem coisas que a gente não gosta tanto, né? Tem coisas que não fazem tanto sentido, outras coisas a gente gosta mais, faz mais sentido, remete a lembranças, a emoções, né? Aquela questão mesmo familiar, que é isso, né? A gente precisa entender que esse momento é um momento de confraternizar,
de estar com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, de um bom papo, né? E sempre trazendo a moderação para tudo. Comida e bebida a gente precisa moderar. Mas respondendo a sua pergunta, sempre tem uma cesta de frutas, normalmente tem folhas, né? Alimentos mais leves, mais frescos. Então sempre comece com esses alimentos, para que a gente não chegue ali no momento da refeição principal com tanta fome. Chegar no momento da refeição principal com muita fome atrapalha, porque existe uma tendência da pessoa porcionar muito mais, né? Então ela vai colocar muita comida no prato e às vezes tem aquela fala enraizada da infância, tem que comer tudo, não pode deixar nada no prato. E é verdade, eu sou desse, sabia? Eu fiquei não pode. É alvo de terapia para mim. Porque eu já falei isso várias vezes e a Arli tenta me fazer compreender que eu preciso tirar isso da cabeça. Sim. Eu não suporto ver o prato, ver comida desperdiçada. Claro, na verdade ela tenta falar o que minha mãe sempre disse: não tenha o olho maior que a barriga, coloque apenas o que você for comer. Mas às vezes passa um pouquinho. Eu não suporto ver comida no prato de ninguém. Eu penso, na minha cabeça vem que é um absurdo. E aí eu me obrigo a parar um pouquinho e come tudo. Sim, não deixa de ser um absurdo, né? Claro, mas o desperdício. Fica no prato, não vai resolver a fome Sim, comum. E vai trazer um prejuízo para nossa saúde, né? Porque aquele extra, ele vai se transformar em gordura corporal, vai trazer um mal-estar, vai pesar o estômago, o intestino, o fígado. Então, o que a gente precisa sempre ter essa questão de porciona um pouco menos. E está tudo bem se você terminar e tiver ainda um pouquinho de fome, e vai lá e coloca um pouquinho mais, né? Então é sempre melhor a gente pecar por menos quando a gente fala em alimentação, porque é muito comum que a gente coma porque está gostoso, não porque a gente está com fome. E se a gente aprende a dosar isso, o excesso de peso, o excesso de gordura, os exames de sangue que vão alterando, tudo vai melhorando, né? Se a gente aprende a colocar esse equilíbrio, então vou porcionar um pouco menos, vou começar a ceia com os alimentos mais frescos. A gente precisa trazer uma consciência disso, porque às vezes você tá ali na Com ceia, certeza. principalmente quem passa fora de casa ou quem traz outras pessoas que levam pratos, você fala assim: nossa, isso aqui eu não tô acostumada a comer, tá uma delícia, então eu vou aproveitar para comer isso aqui agora. É péssimo, né? Normalmente quando eu me deparo com uma situação dessa, que às vezes eu olho aquele prato bonito, né? Às vezes eu dou uma perguntada assim pra alguém: tá gostoso mesmo, né? Porque às vezes tá mais bonito do que gostoso, né? É muito comum isso. Eu sou mais do doce do que do salgado. Me controlo, mas eu falo, tem a turma do salgado, tem a turma do doce. Então, normalmente o que me pega são as sobremesas. E é muito comum elas estarem lindas e não estarem tão gostosas. É um gosto de gordura, é um excesso de açúcar, é um gosto de algo artificial, né? Então, isso é muito comum. Então, aí, o que eu faço muitas vezes? Eu pego uma colherzinha de sopa rasa, e experimento. Ai, tá muito gostoso. Então eu vou porcionar e vou comer um pouquinho disso. Mas sempre com um raciocínio do menos, porque a gente come porque tá gostoso e a gente, depois que excede, percebe que fez mal, que pesou, né? Eu já fui assim, né? Mesmo quando eu já era nutricionista, eu tinha isso e fui trabalhando isso em mim. É tão gostoso a gente terminar uma noite, né? Seja de confraternização, de festa com os amigos, de Natal, Ano Novo. É tão gostoso a gente terminar com aquela sensação de comi, né? Me servi, não passei vontade. Não precisei abrir o botão da minha calça não porque eu tô exatamente, aqui. Né? Então dá sim pra gente curtir as gostosuras com moderação e não sair passando mal, não sair com aquela sensação de que tive que abrir o botão, tive que abrir o zíper, né? Aquela situação. Às vezes acontece. Então, mas aí deixa eu perguntar uma coisa que me mandaram aqui, só deixa eu achar onde tá. Muito bem. André, aí não tem nas dietas, por exemplo, aquele tal de dia do lixo? O dia do lixo não pode ser a ceia do Natal? Eu não gosto muito desse termo, dia do lixo. As pessoas que falam dia do lixo para um dia... Tá falando, um dia onde eu posso... Exatamente, um dia da semana em que a pessoa... mas assim, não precisamos chamar de lixo primeiro, até porque né? É comida, alimento. Né? É alimento. Então eu já não gosto desse termo, né? Dia do lixo. E outra questão é a seguinte: claro que dá para comer, né? Se a pessoa tem uma alimentação saudável durante a semana, como eu tenho uma alimentação bem regrada durante a semana. Final de semana eu me permito, tô com vontade de comer uma pizza, eu como. Isso eu tô de prova porque eu sigo a André nas redes sociais. O que ela come, ela posta. Gente, é saudável demais da conta.
Sim, tem uma alimentação, né? sim. Ela é nutricionista, sim. ela tá te dando dica. Se ela não fizer, Exato. e aí ela Se faz não questão de for mostrar. aplicável Legal. para ela, imagina para nós, Exato. pobres mortais. Sim. Exatamente. Então eu busco sempre, né, uma alimentação mais regrada possível, mas sim, final de semana pode ser que vocês me encontrem aí numa sorveteria de vez em quando, pode ser que vocês me encontrem numa pizzaria. Então isso faz parte da vida. Tudo é uma questão do balanço, né? Eu preciso ter um controle, eu preciso me exercitar, eu preciso gastar, todos nós, né, gastar mais calorias, porque o grande problema é que hoje nós trabalhamos, muitos de nós, sentados o dia inteiro. Eu fico o dia todo sentada. A gente não caminha mais, Não tudo é de caminha, carro. Para ir a sim. 2 quarteirões, Exato. 3, a gente vai de carro. Se Então, tiver elevador, a gente prefere isso, elevador, não usa sempre. escada. Então a gente precisa ter esse balanço, né? De se eu me exercito menos do que eu deveria, porque hoje nós somos assim, mesmo a gente tentando praticar academia e tudo, mas é uma horinha, às vezes, no dia, e perto de um dia inteiro sentada, né? Então, essa... Deixa eu falar uma coisa só rapidinho. Sim. Vou aproveitar que a Sueli, na hora que ela deu a respirada... Eu respiro pro Marcelo saber que eu quero Que ela vai perguntar. perguntar, então, só compartilhar uma experiência. Eu tenho uma amiga que ela me ensinou o seguinte, e ela não é nutricionista, ela é uma leiga que, assim como todo mundo, faz dieta, faz regime, enfim. Aí ela me ensinou o seguinte, que para ela a técnica funcionou. Quando ela está enchendo ou já está cheia, e você sabe que, vou acabar exagerando, vou comer um pouquinho mais, você sabe o que ela faz? Ela se belisca. É um gatilho. Ela pega e fala, bem, tô cheia. Ela dá um beliscão, fala assim, Marcelo, eu aperto forte, para minha mente saber, a partir de agora vai doer. Então não coma. Para ela serve. Isso na programação neurolinguística chama ancoragem, mas é um pouco Pode- dolorido. pode Até porque fazer se outra eu coisa. for praticar isso, eu vou viver roxa, vão achar que eu tô sofrendo violência doméstica. Então não vai rolar. Sua Mas pergunta, Sueli. o que eu ia perguntar, acredito que as mulheres 40 a mais que estão me ouvindo vão se identificar. A gente sabe que não dá para engordar simplesmente com caso de uma ceia, mas a gente percebe que no dia seguinte aquela calça não tá muito bem ajustada, aquela camisa, o botão tá um pouco estourando. Então, o que acontece com o corpo se em uma refeição que a gente foi lá e enfiou um pouquinho do pé na jaca, assim, e no outro dia a gente tá se sentindo um pouco maior? O que acontece com o nosso corpo e o que a gente faz com isso? Bom, o que acontece é o seguinte, esses alimentos muito calóricos, especialmente ricos em carboidratos simples e açúcar, que é o que tem ali, né? Farinha e açúcar, basicamente, e gordura. Esses alimentos, eles estimulam alguns hormônios que faz a gente inchar. Então, essa diferença de 1 quilo, 2, 3 em 2 dias é água. Ninguém ganha músculo e ninguém ganha gordura em 2 dias. Então, tudo isso é retenção de líquido. Sabendo disso, o que nós precisamos imediatamente depois, né, nos próximos dias, muita água, hidratação, chás diuréticos como de cavalinha, hibisco, chá verde, ajuda bastante. Então tomar Gosto muito de chá de hibisco, hein? é super diurético, né? Cavalinha também gosto bastante. E claro, ter uma alimentação mais leve nos próximos dias, porque é aquilo, né? Se eu extrapolei ali, eu vou ter que compensar aqui. Quando a gente compensa, 2 dias depois, você já voltou no peso que você estava, você já percebeu que você desinchou. Até porque também a gente percebe uma alteração intestinal muitas vezes, tem gente que constipa de comer, né, 2 dias mais errado. Então, tudo isso vai fazendo volume na roupa, né? Mas fato é que esses alimentos aumentam o nosso peso por questão de água que a gente retém. Então, depois, uma alimentação muito leve, um jejum intermitente de 12 horinhas, né? Que eu comi às 7 da noite, só vou comer às 7 da manhã. É um jejum que eu aconselho, que a gente faça sempre, na verdade, né? Eu tento sempre fazer isso quase todos os dias, né? Pelo menos 12 horas de tempo para o nosso sistema digestório respirar, digerir bem, enfim, né? Dá tempo de tudo ficar ali reciclado. E uma alimentação muito leve, né? Um suco com couve ajuda bastante. Cara, suco detox é tudo de bom. Suco detox é excelente. E é uma delícia. É uma delícia. Eu tomo a qualquer momento, né? Você falar pra mim, eu não sou muito de refrigerante e tal, mas eu troco facilidade. Você sabe que... E o detox, eu que sou formiga, a Andréia sabe, suco detox
Eu tomo sem açúcar, sem nada, sensacional. Sabe o que fica uma delícia no suco? Não sei se você pode, sua nutricionista tá aqui, talvez ela pode corrigir. Você substituir água por água de coco e colocar uma fatia pequena de manga. Marcelo, o suco detox, você fica docinho. com vontade de tomar o suco assim todo dia, sabe? É muito bom. A água de ensinou coco. uma série de coisas, assim, para substituir o açúcar. Por exemplo, colocar um pouquinho de canela no... Ou mexer com pau de canela o café. Ah, ensinei... Meu, e é verdade. Ensinei uma receita pro Jonathan comer o chocotone com canela. Eu falei, passa uma manteiga. Enquanto vocês estavam conversando, eu falei, Jonathan, passa uma manteiga no chocotone, o panetone, Jonathan, põe na frigideira você com sabe canela. que as empresas Balduco e outras da vida inventaram panetone salgado, né? Você curte, não? Chocotone? Panetone. Isso já faz tempo. Eu já comi tá. de bacalhau, tinha um Olha pão de só. açúcar Tá muitos brincando, anos atrás. sério? Tinha, era uma delícia. E agora tem chocotone de trufado de pistache. Tem sushitone também. Ah, Tem uma pronto. empresa aqui que faz sushitone. André Em Giliota Birigui, gente, sushitone, uma delícia. André, e é tudo caro. Sim, Né? Você fala assim, nossa, mas é algo saudável? Não. Mas pelo menos é mais barato? Não. Não, você Muito engorda e caro. ainda fica mais pobre. Bem isso. Meu Deus, mas a Andréia Gigliotti, nutricionista, está dizendo aqui para você que está nos ouvindo que sim, é possível fazer uma dieta, uma ceia saudável, você não passando mal. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui nas redes sociais. A Carla Nakadi. Ô, Carla, tudo bom, querida? A Carla, enfim, Carla. A Carla, ela faz bombons. Ah, eu de leite conheço a ninho. Carla. Então, alguns podem. André, por favor, nunca comi as André. delícias dela, mas são famosas. Eu Olha, também ela- não, mas sei que é bastante famoso. Ela e a Mauri vieram aqui, trouxeram uma porção pra gente, né, Jonathan? De bombons de leite ninho, brancos e pretos. Olha, um melhor do que o outro. Querida, muito obrigado pela gentileza. Espero que você venda muito, apesar de Andréia Gigliotti estar sugerindo que a gente coma outras Depois coisas. passa lá no Só um consultório, a gente vai organizando tudo, né? Todos os clientes dela. Olha só, Marco Antônio Rodrigues Fernandes diz que você também é a nutricionista dele e com as suas fórmulas ele olha fica só. sempre lindo. Opa, autoestima é tudo, né, Marco Antônio? Um abraço, Marco. Muito doce chocotone nessa conversa, sim. Luiz Antônio de Lima está por aqui também, gerente do Senac, o Rodrigo Treco, desejando Feliz Natal, o seu não é? O Valiodir Pugina. E aí Luiz Teixeira falando, o grande vilão para ele nestes dias de festa não é nada que a gente come, é o que a gente toma, é o refrigerante. E aí a gente já falou, né, Luiz? Tem detox, tem outras coisas. E a bebida As duas- alcoólica Bebida também alcoólica. é um fator que Sim. pesa literalmente bastante. Sim, muito, muito calórico. E o grande problema é o excesso, né? É a quantidade, que é outro ponto ali, voltando na Luiz, moderação. eu vou tentar mudar isso aqui. Mas e se a gente misturar e fizer um drinkzinho, colocar fruta, tá? Com a bebida alcoólica? Não. Sim, você diluindo muito bem, tomando muito devagar, um copo d'água do lado, então um gole no drink, 2 na água, né? Então é possível. E Nutri, Sim. eu não bebo, mas pra ajudar quem bebe, tem alguma bebida que é menos calórica? Assim, já que vai beber uma coisa alcoólica, então dê preferência para X ou Y? Saquê, o saquê é menos calórico, mas Meu Deus, mas tomar duas então, doses de saquê, eu acordo no ano que vem. uma dose de 50 ml é menos calórica do que um copo de cerveja, do que uma taça de vinho, de champanhe. A questão é uma dose, 50 ml. Então, o problema é que as pessoas vão tomar 3, 4, 5 doses. Aí não, né? Então, falando de valor calórico, quando a gente fala de um drink, né? O saquê, ele tem uma quantidade um pouco menor de caloria. Mas sempre a moderação, porque não adianta tomar saquê e exagerar, né? E Eu não agora... preciso nem exagerar. Saquê, porque saquê, ele não é que nem pinga que desce queimando, ele é um pouco mais suave. Isso, é um perigo. Você percebe, você já tá lá em Nárnia, já e já era, foi, né? já Tem que tomar era. cuidado, sim. Porque é Rodrigo mais Treco suave. mandou aqui uma foto de um chocotone de pistache para provocar André. Meu Deus, mas ó, existe versão saudável, hein, gente? Mentira. Ó, louco, claro que tem, Do quê? ó. De chocotone de pistache, tem várias pessoas que fazem. Ali na Alma de Maria, ela Eu ia fazer essa vende. pergunta A Luana da agora. Lapoteria, É o mesmo? Henrique do Doce Saúde. Olha, Andréia, se a sim. gente substituir,
quem não tem nenhuma necessidade específica, alergia ou intolerância, substituir esses alimentos mais calóricos por alimentos que não tem lactose ou não tem glúten, faz diferença ou não? Para quem não tem uma necessidade médica exatamente. Sim e não. Faz diferença, vou explicar. Vamos lá. Porque esses alimentos, eles têm uma tendência de inchar mais, tá? O glúten, a lactose ou a proteína do leite e para outras pessoas, outros alimentos. Então, quando a pessoa tem uma incompatibilidade, ela vai ter mais inflamação e essa inflamação incha. De maneira geral, o glúten faz mal para todo mundo? Não, mas para bastante gente, porque tem essa tendência inflamatória, né? Assim como o leite, nem é só a lactose, mas o leite em si. E o problema maior é a quantidade. As pessoas exageram e comem muito ao longo da vida, né? Então a gente tem que moderar nesses alimentos. Então faz diferença pela questão do inchaço. A pessoa vai sentir menos mal-estar, menos inchaço daquilo que a gente estava falando, de dar 2, 3 quilos na balança. Isso impacta muito menos. O grande problema é que nós não devemos exagerar, mesmo nesses alimentos, né? Então, não é porque esse ano eu comprei e ganhei alguns chocotones dessas empresas que fazem, a Dani do Mercado Vita também esqueci de citar. Então, essas empresas, elas fazem alimentos sem açúcar, sem glúten, e são uma delícia, mas não é porque é uma versão mais saudável que eu vou comer metade do panetone. A moderação, ela tem que ser treinada sempre, porque eu vejo muito isso, né? Essa confusão. Então não tem açúcar e a pessoa acha que ela vai exagerar, ela vai comer demais. Nunca nós devemos exagerar, porque se eu não treinar a moderação com o saudável, a hora que eu tiver com um na minha frente que é cheio de açúcar, eu também não vou estar treinada. E a Marcela, acho que só beliscando mesmo. Então, mas o Rodrigo Treco, ele é treino. Ele se sentiu aqui mal de ter colocado essa foto do pistache. A gente nem sabe, vai que é saudável, né, Rodrigo? Vai que é. Mas aí o que ele fez logo na sequência? Ele faz na casa dele. Eu também faço, viu, Rodrigo? E o Mercado Vita tem para vender bolo fit de banana. Olha, que lindo! Parabéns, hein, Rodrigo? Esse bolo fit, ele não vai farinha, ele vai aveia, aí você coloca fruta. Eu faço com frequência para o meu filho. É uma delícia. Eu faço em casa, mas eu não vou mentir, eu faço para mim. Os outros comem pouco, eu mando ver. Não exagere, senhor Marcelo Teixeira. Lá em casa, moderação. Todo mundo come. Sim, mas você é que acaba... Um pouco mais. Gosta, curte, né, do sabor. Muito. Nutri, aproveitando, voltando ao assunto da bebida alcoólica, eu lembrei de uma coisa que... Isso porque ela não bebe, tá? Eu não bebo faz tempo, não é recente não, faz muitos anos que eu não bebo. Não que eu fosse alcoólatra, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre bebi pouco, mas depois que eu virei mãe, depois que eu tive meu filho, eu não conseguia mais beber, porque eu sou meio neurótica, eu ficava pensando se acontecer alguma coisa com o João Pedro e eu estiver alcoolizada, então eu parei de beber. Aí a dúvida é o seguinte, tudo bem, aqui pra quem bebe, faz diferença estar com o estômago já com algum alimento? E que tipo de alimento? Então, por exemplo, é melhor eu comer um carboidrato antes que absorve, sei lá, um pão, uma coisa assim? Ou eu comer uma proteína? Melhor proteína sempre, né? Sempre. Então, quando a pessoa ela vai consumir bebida alcoólica com o estômago vazio, a chance de isso fazer mal e subir mais rápido é infinitamente maior. Então, ideal que sempre a gente comece a refeição com proteína, porque a proteína, ela, primeiro, sacia muito mais do que o carboidrato. O carboidrato, pra gente ter a saciedade, o carboidrato, ele estufa, né? Ele não gera aquela sensação real de saciedade. Tanto que daqui a pouco, se você comer só carboidrato, você tá com fome de novo, né? Então, a proteína, não. Ela vai estimular hormônios mais rápido em relação à saciedade e, realmente, a digestão é mais lenta no estômago. Assim como a gordura. Mas aí nós temos gorduras boas e ruins, devemos priorizar gorduras boas. Então, ali na ceia costuma ter também as castanhas, as nozes, né? Então, um pratinho de frutas com umas castanhas fica perfeito. E começar sempre com a proteína, porque ela não vai estimular a insulina, a proteína não estimula, o carboidrato e o açúcar estimulam a insulina, que é o hormônio que faz a gente inchar. Então, sempre o ideal é iniciar a refeição, as refeições de ceia ou não, com a proteína. E falando em álcool, com o estômago vazio, é sempre muito, muito mais prejudicial, né? Você percebeu, Suelen Giron, eu não vou falar nada para a Nutri, porque ela não vem com frequência aqui, embora ela talvez tenha percebido a situação. Mas eu sempre brinco que tudo para o Jonathan Alves se resume à comida. Ele só vai num evento, por mais importante que seja, se tiver comida, né? Então, e hoje
Ele não tá falando nada. Eu perguntei para ele agora, quer fazer alguma pergunta, Jonathan? Não, Gente, mas ele tem um metabolismo de milhões, ele vai perguntar o quê? Esse menino come o que ele quiser. André, da raiva. Ele não engorda. Sabe a Desculpa história? a pergunta, mas quantos aninhos você tem? Ah, pois é. Ah lá, falei. 24. Não, mas eu com 20 já tinha passado do 100. tava Não, tudo mas é certo, mais entendeu? comum o biotipo do Jonathan, que depois de 30 você segura, meu amigo. Porque Ah, depois você vai ver só. vai, Continua viu? nesse ritmo. que você Olha, vai é ver. impressionante como esses marcadores de idade, 30, simplesmente o seu metabolismo Muda. Quando você faz 40, então não tenha, me contaram. Você faz 40, então aí esquece, não tem mais metabolismo. O metabolismo entra em coma É e isso praticamente não funciona É. mais. Inclusive, só de ficar aqui falando de alimentos, eu já percebi que meu botão já tá ficando aqui, já tá quase estourando só de ouvir Olha falar de sério, comida. cara. Mas ó, antes da gente encerrar, uma pergunta também importante. O peru, que sempre, que é muito comum nas mesas no dia de hoje, na ceia de hoje, ele é calórico, não é? Tá liberado? Priorizem proteínas. E normalmente essas proteínas, né? Por exemplo, o peru de Natal é uma carne muito mais natural e ok do que o peito de peru que compra ali na bandejinha durante o ano inteiro. É completamente diferente. Então, aquele peito de peru é um embutido industrializado que devemos evitar. Ficou famosinho porque ele é menos calórico, mas a nutrição não se resume em calorias, por favor, né? Então a gente não tem que olhar só para caloria. Caloria é um ponto que nós devemos olhar. O que mais influencia o nosso peso é o impacto dessa caloria nos nossos hormônios. Então, o peru de Natal, enfim, as proteínas que são servidas. O peito de peru é processado, é um alimento O processado. peito de peru, sim, é considerado um embutido, né? Agora, o peito do peru da ceia de Natal, ok, aí está liberado. tudo bem, está tudo bem. O probleminha, talvez, quem sabe, depende do tempero, né? Então, aí as pessoas às vezes colocam temperos artificiais. Nossa, então, eu lotava de manteiga, meu peito. então aí é Mas que mora. ficava bom. Mas é manteiga de garrafa, pô. Então, aí são esses os Manteiga, não pontos, margarina, né? manteiga. Manteiga, Tá, pelo mas menos aí isso é. aumentou demais o valor calórico e a gordura. Mas enfim, tá Mas tudo essa, bem. Essa é E uma fala muito importante, né, Andréia? Porque as pessoas costumam contar calorias. Eu fiz isso, ela sabe também, né? Quando na verdade é a qualidade do alimento, né? Não alimento. a quantidade. Porque eu tenho um aplicativo que ele marca a caloria. E aí eu vou colocando tudo que eu como, ele marca, aí eu chego no final do dia e falo, meu Deus! Aí ela mostrou, falou, não. Quando você se alimenta bem, tá tudo certo. O problema é quando você se alimenta mal. É a qualidade desse alimento, se ele é mais ou menos nutritivo. a questão dos Exato. hormônios. E o impacto nos hormônios, é isso que a gente precisa sempre avaliar, né? Pode ser menos calórico, mas ele vai impactar de forma muito mais negativa, às vezes, do que um alimento um pouquinho mais calórico. Você tem alguma pergunta, Marcelo? Porque eu tenho uma polêmica e a gente já tá Tem no que final. ser rapidinho, porque nós temos 2 Essa minutos. pergunta é muito polêmica, então eu quero que você preste muita atenção, você que está ouvindo agora. A Nutri também se prepara, porque a gente vai entrar em um ponto muito delicado aqui, que é a uva passa. Não tem como polêmica falar com uma total. Nutri na véspera de Natal. Total. E não, quem estiver ouvindo a gente agora pelo Facebook ou pelo YouTube, podia já mandar. Você é time uva passa ou time contra uva passa? A uva passa na comida ali, na farofa, no arroz, no peru, passando assim no céu. Eu sou suspeita porque eu adoro uva passa. Eu também. Mas se a gente Tem ter uva Jonathan não passa. gosta. se a gente pensar em termos nutricionais, é melhor ter uva passa ali porque tem uma fibra ou é ruim porque aumenta o índice glicêmico? Como que funciona a uva passa ali na... Bom, nessa fase do ano tá tudo bem a uva passa. Eu sou do time da uva passa, eu acho que é gosto de Natal uva passa, né? Agora, vamos pensar assim, é o que nós falamos aqui quando eu cheguei, né? O que importa é o que você come do ano novo até o Natal, né? O ano inteiro, e não do Natal ao Ano Novo, né? Então, nesse período, do Natal ao Ano Novo, existem mais eventos, confraternizações e alimentos um pouco mais calóricos, e aí voltamos na moderação. Uva passa é um alimento doce naturalmente, então ajuda a diminuir o açúcar dos alimentos, né? Tanto que mostrou ali o bolo, com certeza é adoçado com uva passa, com banana, né? Então, ameixa. Então, são alimentos bem docinhos e que fazem a gente ter uma redução da quantidade
de açúcar. E não é isso que vai dar problema. Agora, o grande problema é o ano inteiro comendo uva passa, porção grande, por exemplo, de lanche da manhã, vou comer só uva passa. Impacta na glicemia, aumentou a glicemia, porque muito André, doce. Fez lembrar que eu tinha um pedaço de pizza em casa hoje pela manhã, eu não comi porque eu estava atrasado. Aí. Nossa, ó. Tá Que vendo? delícia, Até- pizza amanhecida, Pizza uma amanhecida delícia. e gelada. Com café. Não esquento. Eu também Não gosto da esquento. gelada. Desculpa. E nessa época do ano você podia colocar uva passa na sua pizza. E uva também. passa, põe uva passa. Cara, mas eu ponho. Uva passa pra mim é tudo de bom. Mas enfim, a ideia é segurar essa quantidade, né, de fruta seca, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas estão fazendo uma alimentação saudável e têm uma dificuldade de perder peso porque elas acabam introduzindo excesso de fruta seca. São saudáveis? São. Damasco, tâmara, uva passa, são muito saudáveis. Porém, a quantidade de carboidrato que eles carregam, do açúcar que fica muito concentrado pela fruta estar seca, é muito alto. Então, se tiver exagero, já vi sim, né, vários casos de paciente que a gente percebia que estava emagrecendo de forma mais lenta, ou até alteração em triglicerídeos no sangue, por conta de excesso de fruta seca. Ou Então, seja, a uva passa e nozes também, que é calórica, estão liberadas, mas com moderação. Sim, Muito sim. obrigada, Andréia. Eu que Tenho agradeço. certeza que você ajudou muita gente que está escutando aqui, inclusive Marcelo e eu. O Jonathan não precisa por enquanto. deixa ele fazer os 30 enfim. aninhos dele, que aí ele vai começar a me ouvir mais. Andréia, muito obrigado pela participação. A gente espera contar com você no ano que vem Com também certeza. aqui. Suelen vai te convidar. E a gente vai conversando, né? Porque eu ainda tenho exames para entregar para a Andréia Gigliotti. Ficam prontos no dia 31. Aí eu recebo online e encaminho manda. para você, tá Ok. bem? Haja coração, Marcelo. Não, mas filha, um ano com a Andréia Gigliotti, tá tudo ali. Não Tudo saio da bonitinho. meta, tá? É isso tá muito aí. legal. Eu que Muito agradeço obrigado, tudo vocês. de bom, boa passagem, bom Natal e boa passagem de ano. Muito obrigada para vocês também. Que seja um ano maravilhoso, próspero para todos nós, com muita saúde e um excelente 2025 para todos os ouvintes. Muito obrigada. Bom dia para a Andréia, bom trabalho, porque hoje é isso, são 9 horas e 28 minutos, olha só.